Hoje, dia 26 de maio de 2019, hoje é o nosso último estudo do assunto As Obras da Carne, o Fruto do Espírito. E o nosso tema hoje, para fechar, meio que resumindo tudo que a gente vem falando nos últimos, 6 meses, é liberdade. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, como diz Elaine. A palavra liberdade, que é eleuteria, né? Você lembra lá que eu tenho um link onde eu vou lá e escuto a pronúncia das palavras. Fica um rapaz lá, eleuteria. Ela ocorre 10 vezes no Novo Testamento, sendo que 3 vezes aparece em Gálatas. Em Gálatas 2:4, em Gálatas 5:1 e em Gálatas 5:13. E a palavra livre, eleuteros, que é de onde vem eleuteria deriva de eleuteros, liberdade deriva de livre. Ocorre 23 vezes no Novo Testamento, sendo que 6 vezes em Gálatas. Ou seja, 1/3 das vezes que a palavra liberdade aparece na Bíblia, 3 está em Gálatas, no Novo Testamento. E 1/4 das vezes que a palavra livre aparece no Novo Testamento, 6 vezes em Gálatas. Ou seja, liberdade é o grande tema do livro de Gálatas. E nós vamos ver que liberdade não tem a ver, se eu conseguir ensinar isso hoje, eu vou entender que fomos bem-sucedidos. E liberdade não tem a ver com o que eu posso e o que eu não posso fazer, não. Liberdade tem a ver com relacionamento. Para isso, vamos dar uma lidinha aqui, porque lembra que o nosso estudo foi de Gálatas 5:16 a 5:25. Andai no Espírito. Mas observa que o 16 começa assim: digo porém. Por que esse porém? Esse porém tem a ver com outro contexto que antecede imediatamente o contexto que nós estudamos, que vai do 5:1 ao 5:15. Eu gostaria de ler com os irmãos. Quando eu quiser enfatizar alguma coisa, eu levanto mais a voz assim, porque é um ponto importante. Vamos lá? Pois a Lulu vai até trazer uma aguinha para mim. Gálatas 5, versos 1 a 13. O assunto é liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo: se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada aproveita. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-nos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele aqui está sendo hiperbolicamente irônico. Fala, já que é para circuncidar, corta tudo. Porque vós, irmãos, esse versículo é importantíssimo. Das 3 vezes que aparece liberdade, foi no 2:4, no 5:1 que nós lemos, para liberar foi Cristo liberou. E aqui agora, importantíssimo. Rabisca de amarelo aí na sua Bíblia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião, oportunidade à carne. Sede
um grifo mais intenso ainda aqui, viu, Elaine? O amarelo agora fluorescente. Sede antes servos uns dos outros. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Já que você, Gálata, está tão assim querendo lei, querendo preceito, eu vou te dar uma dica. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando lei, né? Que novo mandamento nós recebemos maior do que esse, mais abrangente do que esse. Mas já que o Gálatas quer lei, eu vou te dar uma dica. Ame. Você quer cumprir a lei? Ama. Você quer usar a sua liberdade? Ama. Serve. Se vós, porém, esse versículo é muito importante. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Porque o que estava acontecendo na igreja da Galácia? Se introduziram elementos. Introduziram. O que aconteceu? Eu não estou aqui para eles. Alguns elementos se introduziram na igreja e estava ensinando que a salvação, a graça, precisa de um complemento. A obediência, a fazer. E não somente isso, Satanás é muito astuto. Ele não apenas ataca a parte teórica. Bom dia, gente. Bom dia. Satanás não apenas estava atacando a teologia da Galácia, como também estava atacando a prática da Galácia. Não somente estava atacando a teologia, precisa de um fazer, tem que fazer alguma coisa, como ele também estava atacando a parte prática, que é o relacionamento. Deus, nós vamos ver hoje que Deus está muito mais interessado, preocupado com relacionamentos do que com qualquer outra coisa. Relacionamentos para Deus é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente possa fazer para Ele. É mais importante do que estudar, é mais importante do que evangelizar, é mais importante do que tudo. Porque o relacionamento ele é a prática daquilo que a gente aprende na palavra revelada. Expressa a comunhão. Exato. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. O que marca um cristão não é que ele é adepto de um credo de fé. Não é porque ele tem a teologia toda certinha, o que é bom ter uma teologia toda certinha, isso é a base. Mas Satanás estava atacando também os relacionamentos da Galácia, da igreja da Galácia, e ele estava colocando um contra o outro. O Paulo, ironicamente, porque o Paulo é irônico muitas vezes, ele até fala assim: se vocês estão se mordendo e se devorando, aí cuidado para vocês não comerem um ao outro e depois não sobrar ninguém. Porque eu já falei isso aqui antes, no Velho Testamento, quando um demônio conseguia levar um judeu à prática da idolatria, ele até ganhava uma estrelinha. Aí nós já foi professor de escola dominical de criança, já sabe. Quando a criança faz uma coisa certinha, ela ganhava uma estrelinha lá no quadro. Lá tem lá André, Marcelo, José, né? Aí o Marcelo fazia um para-casa bonitinho, acertava uma resposta e falou: muito bem, Marcelinho, você ganhou uma estrelinha, né? O demônio ganhava uma estrelinha quando ele conseguia levar um judeu à prática da idolatria, porque o grande mandamento é chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, né? O grande mandamento é o Senhor nosso Deus, é o único. Os primeiros mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro grande mandamento é amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, entendimento e coisa e tal. Então, se o demônio levava um judeu à prática da idolatria, ele ganhava um estrelinho. Hoje, só para terminar o raciocínio, mano, hoje, quando o demônio consegue colocar um irmão contra o outro, Satanás fará: muito bem, demônio, ganhou uma estrelinha.
Você conseguiu dividir um corpo. Você conseguiu quebrar a unidade. Você conseguiu mutilar. Você conseguiu quebrar a marca de identificação de um verdadeiro cristão. A coisa mais horrorosa que existe na atual dispensação é um irmão falar assim: nossa, eu odeio aquele irmão. Isso aí é a desgraça máxima. Isso aí é o suprassumo da decadência, é o suprassumo do absurdo, é o suprassumo da burrice espiritual. Isso aí é o mais profundo do poço. Faça qualquer outro, pratica qualquer outro pecado, menos odiar o irmão. Isso é péssimo. Isso é assassinato. Como diz João lá em 1 João. O Marcelo levantou a mãozinha assim, você estava só ajeitando o cabelo. Paulo, ele é um cara assim assado, né? Eu gosto dele, ele é hard, né? Ele é muito assim assado, extrapolava muito. E o povo judeu, você sabe que tem uma crítica severa com relação a Paulo de Tarso. Não se refere ao livro de Atos dos Apóstolos. E essa colocação de Paulo, desde o princípio que você colocou, ele vem diametralmente contra a lei. Sim. Ele coloca. Por isso que ele era perseguido. Esse cara quer destruir. Mas vamos pensar. A lei, o próprio Deus instituiu a circuncisão. A circuncisão é um resumão, né? O próprio Deus fala que se o povo se unisse ao povo judeu, ele tinha que ser circuncidado. E uma vez circuncidado, tem que guardar todos os 613. A polêmica, não era 613, isso foi no decorrer. Sim. Não, é só citando Gálatas, que quem se circuncida tem que guardar toda a lei. A lei, inclusive segundo Moisés, que são os 10 mandamentos, eles julgam até que ele, como egípcio que era, ele pegou essas leis da área do ritual de enterro que o egípcio já usava há não sei quantos atrás, que falava exatamente das 10 leis. Existe essa teoria de que foi herdado lá do Hammurabi, né? A Elaine que fez trabalho de escola que o diga. Ele como judeu, há uma grande tendência que se pensa, dos grandes que pensam, de fato ele, como egípcio que era, letrado, introduzindo esses 10, mas não vou entrar nessa parte, a parte que há controvérsias. Há controvérsias. Então ele vai diretamente, ele realmente mexe no vespeiro. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas eu até sugiro, porque quando você vai lá no YouTube, você pega, procura ver como é que a vespa ataca a aranha, qual é o objetivo, e alguma coisa acontece, né? Porque na realidade é uma vespa, um vespão, como dizem aí, inclusive quando ele fala que ia lançar, o próprio Deus fala: eu vou mandar vespões adiante de vós. Não é vespinha, não, é vespão. O senhor lembra da vespa? Aquela motoquinha? É só para ter uma comparação entre o ataque que ela faz objetivamente ao seu, não é inimigo, amiga, a aranha, mas o sofrimento que a aranha sofre por todo esse processo. Agora, ele vai ele mexe com o vespeiro, porque ele mexe com o próprio Eterno. Porque ele fala, porque se o Eterno fala que todo aquele que se juntasse ao povo teria que ser circuncidado, ele realmente estava caçando sarna para se coçar. Mas ele gostava de uma encrenca, né? Literalmente. Mas indo ao ponto, então, qual que é a pergunta? Não é pergunta, é uma colocação, colocando exatamente um comentário. Porque a gente tem que entender como que é o pensamento judaico a respeito disso. Sim. Você está colocando um pensamento cristão. A gente tem que ver como, para a gente fazer a comparação e procurar entender de uma forma clara isso. Porque ele vai contra. E ele era circuncidado. E outra coisa, liberdade, o próprio Deus falava, eles me adoram, mas adoram outros deuses. E Deus nunca aceita isso. Nunca aceitou.
Porque parecia que era tal liberdade, porque você pode julgar, então, que se a pessoa não é circuncidada, não é introduzida no povo, e tem que cumprir pelo menos a... E qual que é o objetivo do comentário? É acrescentar qual ponto? Esses pontos que eu estou colocando. Ah, tá. Não, é porque outra coisa. A Elaine é mais perceptiva, eu sou meio burrinho, me ajuda ela. Eu penso que é porque ele está querendo dizer o seguinte, que o que afetou os Gálatas ali é que Paulo estava indo contra uma coisa que era da tradição deles, que era da lei, que era uma ordem, que era a questão da introdução até do estrangeiro, igual ele falou, que tinha que circuncidar para ser aceito no povo. Mas eu penso que Paulo, além disso, ele não estava falando para o judeu, ele estava falando para a igreja de Gálatas. Né? Então, as pessoas que nasceram de novo, que tinham o Espírito Santo e conhecimento da palavra de Deus, sabiam que a lei, ela já estava obsoleta. Né? Na realidade, isso na época estava em discussão, Atos 15. Eles estavam bem no auge de a igreja está nascendo, Atos 15, teve um quebra-pau, o pessoal saiu no tapa. Mas o pano de fundo aí, só ser o pano de fundo, o pano de fundo aí é que onde Paulo ia, ele estava judaizando, sagrados, para não, você precisa fazer isso, isso, isso aí. Então aí não dá. Elaine. O pano de fundo é essa questão ainda não estava esclarecida. O judaizante Gálatas é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. Ela foi escrita lá no ano 40 e pouquinho. Não estava esclarecido, mas Paulo já estava escrevendo como Sim, estava sendo esclarecido. Exatamente. Na época era uma polêmica. Como é que fica? Atos 15, vocês já leram Atos 15? Foi o primeiro, como o pastor geral gosta muito da história da igreja, ele cita o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o concílio de não sei o quê, o Atanásio, mas é o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, exatamente para discutir essa questão. O que a gente faz com a lei? Precisa ou não precisa? Corta ou não corta? Eu nem precisava seguir, então, no caso, os 613 que você colocou no princípio, ele Aí só já precisa ser não buscado para fazer parte do povo. Não, Sempre isso foi não. a colocação. Depois da aula consumada, não. Perdeu o valor. Depois da aula consumada. Não, depois da obra consumada, é o que eu estou falando aqui. Satanás, ele manipula muitos crentes para fazer, tem que fazer. Mas Deus não está nem tão preocupado assim com fazer. Ele está mais preocupado com relacionar. Porque esse é o pano de fundo do nosso estudo, que é a obra da carne e o fruto do Espírito. Como é que eu estou me relacionando com o irmão? Obrando ou frutificando? Porque Deus está interessado que eu tenha bons relacionamentos em casa, porque se eu tiver bons relacionamentos em casa, eu vou ter bons relacionamentos na igreja. Isso é uma das exigências para ser presbítero ou diácono. Se não governa bem a casa, como é que vai governar a igreja? Então Deus está mais interessado em que o crente tenha bons relacionamentos em casa, para que ele possa ter bons relacionamentos na igreja, para que ele possa ter bons relacionamentos lá fora. Porque se eu me relaciono bem em casa e com os irmãos, isso me destaca como cristão. É a marca registrada. E se eu me relaciono bem lá fora, frutificando, isso é evangelismo. As pessoas vão falar, uai, isso é diferente, o que está acontecendo? Zé Pedro quer colocar, ou fazer uma pergunta, ou fazer um comentário, ou colocar uma parte. Em Gálatas 5:4, fala de Cristo os desgastes, vós que procurais justificados na lei da graça de Cristo. Então a carta aos Gálatas, porque a própria palavra fala que a lei era o ai para nos conduzir a Cristo. Sim. É um Então, pai da muito moça. claro. E quando chegou em Cristo, a lei foi cumprida por ele. Sim. Então depois de Cristo existe a graça. Então se a gente volta lá, a gente vai ficar perdido, porque a gente se desligou de Cristo. Então qualquer ser humano, qualquer religião que está desligada de Cristo, vai se meter em muita confusão. Porque antes todas as coisas, o pessoal ralava, seja judeu, seja qualquer religião, animista, seja qualquer uma, por causa da falta de Cristo. A hora que veio Cristo, essa corrida terminou.
agora recebemos pela graça mediante a fé. Então, se eu vou voltar para velhos hábitos, velhos conceitos, velhas realidades, eu desligo de Cristo. E ai do homem que se desliga de Cristo, Ele é o Salvador, Ele é a nossa vida. Então, se eu me desligar de Cristo, eu estou morto na comunhão, se é nascido de novo. A questão não é o que eu preciso fazer para ser salvo, é o que Deus já fez para a minha A salvação. minha salvação, exatamente. Melhor do que esse da graça de que você citou, eu gosto mais ali do finalzinho do 11, quando fala: se é assim, um retorno a práticas, está desfeito o escândalo da cruz. Eu gosto dessa expressão, o escândalo da cruz. Mas vamos ao ponto aqui, que é o ponto realmente aonde eu quero chegar, que é Gálatas 2,4. A terceira ou outra passagem de Gálatas, onde aparece a palavra dela. Que ontem o Espírito Santo ligou assim um LED em cima de uma palavra desse versículo, gritou assim, iluminou, deu quase cacego, assim, de tão forte que ficou, que está aqui em Gálatas 2,4. E isso, por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos à escravidão. O que gritou foi isso aqui, ó, que foi o mote para todo o estudo que eu elaborei aqui, foi isso aqui, ó. A liberdade que temos foi o em que gritou, viu? A liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo, esse em aqui é muito, é a chave, porque a gente está muito preocupado com o que pode, com o que não pode, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, que era o assunto aqui da carta de Gálatas. Mas a liberdade em Cristo, de fato, ela só acontece em Cristo. Essa liberdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente ele sois livres. Essa palavra aparece em 1 Pedro, aparece em Tiago, aparece em Gálatas, aparece em Romanos, aparece em um monte de lugar. Mas o que é ser livre, biblicamente falando? Para mim ficou esclarecido com esse em aqui, ó. Em. A liberdade cristã, ela só existe em Cristo. Em outras palavras, essa liberdade de que o Evangelho fala é somente nele. Observa como isso fecha todo o nosso contexto. Se você está obrando no sentido aqui de Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, etc. Bebedice. Se você está obrando, e com isso você acha que você está usando a liberdade que Cristo te dá, você está enganado. Porque o Espírito de Cristo, ele não obreia, ele frutifica. Entendeu aí a coisa? Porque é uma discussão muito grande que existe no meio evangélico. Porque o Gálata ele estava sendo escravizado lá pelos judaizantes com os tem que. Aí chega Paulo e fala assim: nós somos livres, nós já estamos desobrigados da lei. Quando uma pessoa, isso eu já vi acontecer com filhos adolescentes em famílias, eu já vi acontecer em igreja. Quando eu já ficando velho, daqui 2 anos e 5 meses eu vou fazer 60, eu estou contando os minutos. Estou doido para ser sexagenário logo. É bonito, né? Sexagenário. Não vejo a hora que passe logo esses 2 anos e meio. Estou louco para ter 60, né? 60. Né? Quando a gente é velho, a gente vive muita coisa. O senhor já passou, 60 já ficou para trás, né? 78 agora. Quando a pessoa é muito reclusa, é criada debaixo de muita austeridade, quando libera mesmo, libera geral, o cara vai para o outro extremo. Os Gálatas estavam sendo cerceados pelos judaizantes, que estavam oprimindo com muitos tem que. Aí o Paulo fala: sois livres, vocês estão desobrigados da lei. O pessoal achou que era gandaia. O pessoal achou que podia fazer o que quisesse, que era licença, que era libertinagem, licença.
Aí o Paulo ele está falando, olha, o verdadeiro uso da liberdade é serviço em amor. O verdadeiro uso da liberdade não é obrar, é frutificar, porque é a liberdade que temos em Cristo. Em Cristo. E em Cristo, o Espírito de Cristo, ele não produz obra, ele produz fruto. Todas as coisas me são desses, mas eu não vou me deixar ser dominado. Eu vou frutificar no Espírito. Eu vou andar em amor e etc. Nós somos livres apenas quando nos rendemos à soberania do Espírito e à sua palavra. Ou seja, eu sou livre quando eu me faço escravo de Cristo e dos irmãos. De Cristo para obediência e dos irmãos para serviço. Andai no Espírito. A maneira pelo qual experimentamos a liberdade que Deus nos deu em Cristo e que depois é expressa em relacionamentos de amor uns com os outros, é andar no Espírito. Somos livres apenas quando nos rendemos para servir. Estão entendendo o espírito da coisa? Ou você é escravo da carne e das suas paixões, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 8,34. E tem um Romanos 6,16 aqui que eu achei interessante. Que é paralelo com João 8,34, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O Romanos 6,16 diz que não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, ou você é escravo da carne e das suas paixões, com ira, com ciúme, com bebedeira, com prostituição, aquela listinha lá de obras da carne, ou você é escravo de Cristo para obediência e dos irmãos para serviço em amor. O contexto do nosso estudo aqui começou com a declaração para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E depois ele falou no 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis dessa liberdade para dar oportunidade à carne, sede antes servos uns dos outros. Servir cheio do Espírito e frutificar no Espírito é o verdadeiro uso da liberdade. Liberdade não tem a ver com o que eu posso ou não posso, tem a ver com relacionamento. Toda lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo. Amarás o teu próximo. Vou ficar por aqui. Realmente é contradição pura. Qual é a contradição? Eu gosto dele. Ele é um oxímoro em pessoa. Ele realmente colocou uma semente perigosa. Literalmente. Sim. E ele está colhendo esses efeitos hoje. O próprio Paulo. Sim, ele está sendo acusado de pregador da circuncisão. Há milhares, sei lá, há séculos. Nós estamos sofrendo esse resultado na igreja, chamada corpo de igreja. São essas contradições que a gente vê. Então, as pessoas então têm a liberdade, se é assim, de pensar ou fazer interpretações que ele a respeito daquilo, porque se ele julga que, como o Paulo falou, submetais uns aos outros em amor, que é a contradição que você mesmo falou, que ele mesmo colocou aí, e ainda comparou com João, quer dizer, contraste puro. É um oxímoro. É difícil até você ter uma linha. Parece fácil, falar que eu tenho a linha, porque Paulo fala, não dá no Espírito, mas não é, a coisa é mais embaixo. Eu penso assim. Olha aqui alguns versículos que reforçam Gálatas 5,13. Eu estou em Romanos, por isso que eu não estou vendo o que eu queria ver. Gálatas 5,13. Gálatas 5,13 fosse chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Observa como essa
O verdadeiro uso da liberdade é servir a Deus em obediência e servir os irmãos em amor. Observa como isso é presente no Novo Testamento. Tanto ao Senhor como aos irmãos. Eu vou citar alguns versículos. Romanos 12, 11. Sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Sempre abundantes na obra do Senhor. Marcos 10, 42 a 45. Versículos que revelam o bom uso da liberdade. O bom uso da liberdade. Marcos 10, 42 e 45. Quem quiser tornar-se grande será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aliás, esse é o versículo que resume o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo. Esse versículo resume o livro. O Filho do Homem, o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. João 13, 14 e 15. Se em Jesusinho aqui, ó, eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. João 13, 34. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5,13. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. 1 Pedro 2, 16 e 17. O sangue de Cristo purifica a vossa consciência de obras mortas, acusações, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9, 14. Esse serviço é chamado de serviço de Deus na fé em 1 Timóteo 1,4 e serviço da fé em Filipenses 2,17. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Que crente que vive isso, gente? 1 Pedro, o crente cheio do Espírito. 1 Pedro 1,22. Suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4,2 e Colossenses 3,13. Acima, outro forte aqui, ó. Um jab. Né? A Elaine que entende boxe, né? É um jab de direita esse aqui, ó. Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 8 e 10. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, 12. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como ao homem. Efésios 6, 6 e 7. Vos convertestes para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, 9. Nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2, 4. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Colossenses 3, 24. Como é que Deus torna esse monte de coisa prática na nossa vida? Ele coloca um Elaine na vida do Carlos, ele coloca um Marcelo Livre. Aí o Carlos fica assim, e agora? O que eu faço? Deus permite que pessoas difíceis de lidar sejam colocadas na nossa vida, cai de paraquedas. Não é só irmão não é só na igreja, isso acontece lá fora também. Agora eu estou entendendo muita coisa depois desse estudo. Deus permite que uma pessoa que não tem nada do que você gosta,
e que tem um monte de coisa que você não gosta. Ano passado aconteceu, por exemplo, com aquele colaborador que foi embora. O cara me irritava de um jeito. Meu Deus, o que eu faço com esse cara? Como é que eu consigo me relacionar com essa pessoa que é completamente avessa ao meu estilo de vida? Eu sou um cara organizado, chato, sistemático, o cara era avacalhado, relapso, comia biscoito caindo pelo chão, deixava a torneira do bebedouro aberta, fazia serviço mal feito, ficava o dia inteiro rindo no Facebook, lá no WhatsApp, e depois no final da tarde fazia o serviço correndo mal feito, que eu tinha que consertar. Você dava vontade de fazer, Deus, para que existem essas pessoas? Pior ainda, por que o Senhor coloca essas pessoas no meu caminho? Para eu aprender a usar a minha liberdade, para servir, para amar. Porque se eu conseguisse, porque tudo que Deus manda, Ele te dá capacidade para que você faça o que Ele está mandando. Ele não apenas manda, mas Ele capacita. Ele quer o quê? Que eu falo assim, ok, não tenho competência, rendo-me, enche-me do teu Espírito, eu quero andar nele, eu quero frutificar o teu fruto para poder lidar, me relacionar bem com essa pessoa. Porque isso é testemunho. Isso é o que Deus quer, isso é aprendizado. Deus está nos exercitando para nos relacionar. Porque afinal de contas eu vou ter que viver o resto da eternidade com Marcelo Lio lá no céu. Se eu não aprender aqui agora, eu não aprendo nunca. Mas a questão é, se você tivesse mantido nessas primeiras linhas para apoiar o que Paulo falou, beleza. Só que você veio com os jumps. São os contrastes, pô. A gente tem que tentar então chegar nesse meio termo, né? Porque é como você falou, você mesmo falou, você colocou as coisas para justificar a colocação que Paulo faz a respeito no livro, Jacques. O grande tema do livro de Gálatas é a liberdade. Não, pois é, essa fala de liberdade. Mas aí você vem com o jump. Quer dizer, o próprio Jesus. Ele não está fazendo cara disso que ele não está entendendo. Por que me chamas bom? Se só Deus é bom, o próprio Jesus fala. Por que me chamas bom? Bom só existe um. Então, quer dizer... O Senhor está no céu, né? Como diz. Então, são contrastes. A questão é entrar no meio dessa... Tem um ponto de equilíbrio, igual na profissão da Elaine, a balança. Pô, você está entendendo? Mais ou menos. Depois tentar. Mas resumindo, vou pagar o resumo final porque faltam 3 minutos, não é isso? A situação do nascido de novo é a seguinte. A situação atual do nascido de novo é a seguinte. Nós fomos libertos do poder, grifo, do poder do pecado. Isso está lá em Romanos 6:6 e 6:14. Lembra? Quando eu falava antigamente que o pecado é um vampiro banguelo. O máximo que ele pode fazer é papar no seu pescoço, mas morder ele não consegue mais não. Deus arrancou as presas do pecado. Onde é que está o seu aguilhão? Cadê? Fica aquele monte de saliva escorrendo no pescoço, assim, saliva de vampiro, mas ele não tem presa mais não. Deus arrancou as presas. Isso é o grego literal. É o grego literal. Está lá. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Está lá em Romanos 6:6, que se repete em 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, a situação atual do crente, nós aqui agora, nós todos, Deus já nos libertou do poder do pecado. Ainda não fomos libertos da presença do pecado. Romanos 7:15-23. Miserável no que sou. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é esse que eu faço. Eu vejo nos meus membros outra lei, que tenta me levar a um comportamento que é contrário àquilo que a minha mente não consente. Nós somos libertos do poder do pecado. Ainda não fomos libertos da presença do pecado.
E na glória nós seremos libertos do prazer e da lembrança do pecado. Apocalipse 21, 4, 27 e 22, 3. Então, porque nós ainda não fomos libertos da presença do pecado, Deus permitiu o ato didaticamente para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Também por isso é que o Espírito Santo nos foi dado para lidar no dia a dia com essa presença. Pois ele, o pecado, não tem poder sobre nós. Então o Espírito Santo disponibiliza o poder da ressurreição, da nova vida. Está lá em Romanos 6, 4 a 10. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O poder da ressurreição está disponibilizado. O poder da nova vida. O poder que é dado através do Espírito Santo. Que se nós andarmos nele, nós vamos frutificar. Nós vamos nos relacionar bem. E nós vamos conseguir lidar com a presença do pecado. O versículo é claríssimo. É como diria o outro, é clara como água que passarinho bebe. Lembra dessa expressão? Gálatas 5,16. Voltamos aonde tudo começou. Andai no Espírito, e jamais satisfareis os impulsos, as concupiscências da carne. Você não vai para Brasília e para o Espírito Santo ao mesmo tempo. Você vai para um lado ou vai para o outro. Você obreja, sei lá, ou frutifica. Tudo que nós precisamos fazer na prática. Agora, quando fala assim, todo mundo lembra de alguém, né? Na prática, lembra? Lá na rua, como é que chamava aquela rua lá? Gaturana, como é que era? Acebu. Tudo que nós precisamos fazer na prática, até saudade dele, né? Tudo que nós precisamos fazer na prática é nos considerar mortos para o pecado e não deixar o pecado assumir o controle. Romanos 6, 11 e 12. Nos oferecer a Deus, Romanos 6, 13, e nos apresentar por serviço, Romanos 12, 1 e 2. É andar no Espírito, decidir tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos traz individualmente, particularmente, remanente, lá na hora que precisa, passo a passo, andai, momento após momento. Automaticamente, viu, Elaine? A gente se livra da ação da carne e do pecado. É assim que você neutraliza a carne e o pecado. Você decide tomar decisões junto. Você não apenas pensa com Deus, como o pastor tanto fala e eu gosto, eu até falo também. Não apenas pensar com Deus, mas andar com Deus. O Espírito Santo fala, por aqui, por aqui. Desse jeito. Fala, não fala. Faz, não faz. Joga, não joga. Ele nunca vai falar xinga, não xinga. Ele não obreia. Ele frutifica. Andar no Espírito, decidir tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos traz individualmente, passo a passo, momento após momento, e automaticamente nos livramos da ação da carne e do pecado que ainda está presente. Quando decidimos andar no Espírito, a palavra diz que nos tornamos cheios do Espírito, pois ele passa a nos influenciar, assim como o álcool também influencia. Essa comparação está lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E o resultado é a reprodução do caráter de Jesus Cristo naquele que se submete. Esse é o fruto do Espírito. Amém? Podemos orar? O irmão, eu não gosto de chamar de pastor, né? Ovelha também fica estranho, né? O irmão Zé Pedro ora por nós. Pai, queremos agradecer o seu cuidado com as nossas vidas. Queremos agradecer pela oportunidade de estar diante da sua palavra. Palavra essa que nos aponta a Cristo como nosso libertador, como a nossa vida, que faz a diferença na nossa existência. Muito obrigado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas.
formando em nós o caráter de Cristo. Muito obrigado, Pai, pelo corpo de Cristo e pelas pessoas que o Senhor tem colocado, Pai, para ministrar aos irmãos, através de seus dons, de seus talentos. O Senhor continua abençoando a tua igreja. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem um cafezinho ali, ó. Pode tomar um cafezinho. E um biscoitinho também. Tem um biscoitinho também? É que hoje a gente sabia, né? Não vai ter bolo. Esse mês teve bolo todos os domingos. O que não faltou foi bolo. Em Elaine, você sabe o que é o melhor? Lá em casa a Lulu faz um sorvete de chocolate, a gente come aquele bolo com sorvete. Nossa, bom demais. Ela faz um sorvete com leite condensado no lac, creme de leite no lac e leite no lac. Ela tá no site. Tem que comer cuscuz, cuscuz que é bom. Cuscuz é bom.